E aí, pessoal, tudo certo? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Hoje vamos explorar 5 lugares proibidos que você, eu e a maioria da população mundial nunca poderemos visitar. Prepare-se para uma viagem misteriosa e cheia de curiosidades. Esses locais são guardados a 7 chaves por motivos que variam desde a segurança nacional até a preservação de ecossistemas únicos ou culturas ancestrais intocadas. São fortalezas impenetráveis, ilhas fantasma, cofres do fim do mundo e arquivos que contêm segredos capazes de reescrever a história. Será que são tesouros escondidos? Tecnologias revolucionárias? Ou talvez algo que a humanidade ainda não está preparada para saber? Neste vídeo, vamos ser seus guias nessa expedição virtual. Vamos mergulhar fundo nas histórias, nos mitos e nas verdades por trás de cada um desses enigmas geográficos. Embora não possamos pisar fisicamente nesses territórios, podemos explorar suas lendas, entender os motivos de sua interdição e, quem sabe, desvendar alguns dos segredos que eles guardam. Então, ajeita aí na cadeira, prepara a pipoca e a curiosidade, porque nossa jornada pelos lugares mais proibidos do planeta está apenas começando. Vamos nessa desbravar o desconhecido juntos. Começamos nossa lista com a rainha das teorias da conspiração, a incomparável Área 51. Localizada no deserto de Nevada, essa base é conhecida como Homey Airport ou Groom Lake. O governo diz que lá são testadas aeronaves experimentais e sistemas de armamento avançados. Mas muitos acreditam que há segredos sobre vida extraterrestre escondidos lá. A base é gigantesca, com segurança rigorosa e placas de proibido ultrapassar. Relatos de luzes estranhas e testes de aeronaves alimentam as teorias sobre OVNIs. A fama da Área 51 cresceu após o incidente de Roswell, em 1947. Muitos acreditam que destroços e corpos alienígenas foram levados para lá. A cultura pop abraçou a ideia, tornando a Área 51 sinônimo de segredos governamentais. Por que a Área 51 continua sendo um dos lugares mais inacessíveis do mundo? Oficialmente, é para proteger segredos militares e tecnologia de ponta. Mas no fundo, a gente sempre fica com aquela pulga atrás da orelha, né? Será que é só isso mesmo? Agora vamos mudar completamente de cenário e viajar até o Oceano Índico, mais precisamente para as Ilhas Andamão, onde se encontra um dos lugares mais isolados e perigosos do mundo, a Ilha Sentinela do Norte. Este pequeno pedaço de terra, coberto por uma densa floresta tropical, é o lar dos sentinelenses, uma tribo indígena que vive em isolamento voluntário há, estima-se, cerca de 60 mil anos. O que torna a Ilha Sentinela do Norte tão proibida não são segredos militares ou tecnológicos, mas sim a própria vontade de seus habitantes. Os sentinelenses rejeitam veementemente qualquer tipo de contato com o mundo exterior. Todas as tentativas de aproximação, sejam elas pacíficas ou não, foram recebidas com hostilidade, geralmente com uma chuva de flechas e lanças. A principal razão para essa proibição rigorosa, imposta pelo governo da Índia, é dupla: proteger os próprios sentinelenses e proteger quem se atreve a chegar perto. Por viverem isolados por tanto tempo, eles não possuem imunidade a doenças comuns para nós, como uma simples gripe ou sarampo. Um contato descuidado poderia ser catastrófico, dizimando toda a tribo. Além disso, a hostilidade deles representa um perigo real para qualquer visitante. A Ilha Sentinela do Norte nos coloca diante de um profundo dilema ético: o desejo de conhecer e estudar versus o direito de um povo ao isolamento e à autodeterminação. Capítulo 3. Cofre Global de Sementes de Svalbard, a Arca de Noé da biodiversidade mundial. Agora, preparem-se para conhecer um lugar que, embora proibido para a maioria de nós, guarda a chave para o futuro da humanidade. Estou falando do Cofre Global de Sementes de Svalbard, também conhecido como Cofre do Fim do Mundo. Localizado numa remota ilha norueguesa no arquipélago de Svalbard, bem no meio do Oceano Ártico, a apenas 1.300 quilômetros do Polo Norte, este lugar é literalmente uma fortaleza de esperança. Sua missão? Proteger a diversidade genética das plantas cultivadas no mundo. Imaginem uma catástrofe global, uma guerra nuclear, o impacto de um asteroide
ou os efeitos devastadores das mudanças climáticas que levem à perda de colheitas em larga escala. Cenários apocalípticos, né? Pois é para prevenir a perda total da nossa herança agrícola que o cofre de Svalbard foi construído. Ele funciona como uma apólice de seguro para a alimentação mundial, um backup definitivo para os bancos de sementes espalhados pelo planeta. Se algum deles for destruído, as duplicatas estarão seguras em Svalbard. O cofre de Svalbard não é uma atração turística, é um santuário científico, um guardião silencioso da nossa capacidade de alimentar as futuras gerações. Capítulo 4. Arquivos secretos do Vaticano. Milênios de história. Trancados a 7 chaves. Nossa próxima parada nos leva ao coração da Igreja Católica, a um lugar envolto em tanto mistério quanto a própria fé: os arquivos secretos do Vaticano. Oficialmente, desde 2019, o nome mudou para Arquivo Apostólico Vaticano, numa tentativa de soar menos secreto. Mas a aura de mistério e a dificuldade de acesso continuam as mesmas, tornando-o um dos arquivos mais cobiçados e restritos do planeta. Eles são o repositório central de todos os atos promulgados pela Santa Sé, além de documentos de Estado, correspondências papais, registros históricos, livros de contas e muitos outros documentos acumulados pela Igreja Católica ao longo de séculos. Estamos falando de uma coleção que remonta, em algumas partes, até ao século VIII. São prateleiras, e mais prateleiras que, se enfileiradas, se estenderiam por cerca de 85 quilômetros. O termo secreto vem do latim Archivum Secretum Apostolicum Vaticanum, onde secretum não significava secreto no sentido de escondido, mas sim privado ou pessoal, indicando que eram os arquivos particulares do Papa. No entanto, com o tempo, a dificuldade de acesso e a natureza de alguns documentos acabaram por alimentar a conotação de segredo que conhecemos hoje. Por séculos, o acesso foi extremamente limitado, reservado apenas a altos clérigos e, em raras ocasiões, a pesquisadores cuidadosamente selecionados. Apesar do nome secreto e das restrições, o Vaticano tem feito esforços para tornar mais material acessível, especialmente através da digitalização. Capítulo 5. Ilha da Queimada Grande. O reino mortal da Jararaca Ilhoa. E para fechar nossa lista com chave de ouro, ou seria com uma picada venenosa? Vamos para o litoral brasileiro, mais precisamente para a Ilha da Queimada Grande, popularmente conhecida como Ilha das Cobras. Localizada a cerca de 35 quilômetros da costa de São Paulo, esta ilha pode parecer um paraíso tropical à primeira vista, com sua vegetação exuberante e águas cristalinas. Mas não se engane, ela é considerada um dos lugares mais perigosos do mundo, e o motivo tem nome e sobrenome: Bothrops insularis, a temida Jararaca Ilhoa. Esta serpente é a estrela macabra da ilha. A Jararaca Ilhoa é uma espécie endêmica, ou seja, só existe lá, em nenhum outro lugar do planeta. E ela não é uma cobra qualquer. Seu veneno é incrivelmente potente, estimado em ser até 5 vezes mais forte que o de suas primas do continente. Uma picada pode causar falência renal, necrose muscular, hemorragia cerebral e levar à morte em questão de horas se não tratada rapidamente. Por razões óbvias de segurança, a entrada na Ilha da Queimada Grande é estritamente proibida para o público em geral. Desvendando o proibido, reflexões finais. E assim, chegamos ao fim da nossa jornada por alguns dos lugares mais proibidos e fascinantes do planeta. Da Área 51 e seus segredos extraterrestres, passando pela isolada Ilha Sentinela do Norte, o vital cofre de sementes de Svalbard, os históricos arquivos secretos do Vaticano, até a mortal Ilha das Cobras, aqui no Brasil. Cada um desses locais, com suas restrições e mistérios, nos mostrou um lado diferente do nosso mundo. Um lado que, para a maioria de nós, permanecerá inacessível, mas nem por isso menos intrigante. Explorar esses enigmas, mesmo que à distância, nos faz refletir sobre muitas coisas. A busca incessante do ser humano pelo conhecimento, a necessidade de proteger o que é raro e frágil, seja uma cultura ancestral, a biodiversidade do planeta, ou segredos de Estado, também nos lembra que existem limites, barreiras impostas pela natureza, pela história ou pela própria decisão humana.
que merecem nosso respeito. Às vezes, a maior aventura é entender por que certos véus não devem ser levantados e por que alguns segredos são, talvez, melhor guardados. Espero que vocês tenham curtido essa viagem tanto quanto eu. Foi incrível desbravar esses mistérios com vocês. Gostou do vídeo? Não se esqueça de curtir, comentar qual desses lugares mais te impressionou ou se você conhece algum outro lugar proibido que merecia estar na lista. E claro, se ainda não for inscrito, se inscreva no canal para mais curiosidades incríveis e aventuras pelo mundo do conhecimento. A gente se vê na próxima, pessoal. Até mais!